Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, que produzais muitos frutos. Assim diz Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15, aos seus apóstolos e a todos nós. Mas nós vemos esta realização aqui no Evangelho de hoje, segundo São Marcos, Jesus enviando os seus apóstolos 2 a 2 para realizarem a sua obra, expulsar os espíritos impuros, curar os doentes, anunciar o reino dos céus, proclamar a sua salvação, trazer o rebanho de Deus para o senhorio de Cristo, para produzirem muitos frutos. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E estou dizendo aqui estas coisas porque nós ouvimos esta belíssima leitura da carta de São Paulo aos Efésios, onde São Paulo diz que antes da fundação do mundo nós fomos escolhidos por Deus, eleitos. Ele usa a palavra até predestinados. Deus nos escolheu no seu Filho para produzirmos as boas obras, para nos entregarmos a Ele, para sermos abraçados por Cristo e também, em nossa liberdade, abraçá-lo de volta. Mas eu gostaria aqui de ler e ir comentando. Diz assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Vamos repetir isso juntos? Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Mas aí São Paulo continua dizendo: Ele nos predestinou para sermos seus filhos, os filhos do Pai. Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. E tomando esse texto, eu recordei de um texto que, na liturgia da igreja, no ofício das leituras, há poucas semanas,
tivemos um texto de Santo Agostinho que ele comenta a predestinação dos santos. O que é isso? Nós somos obrigados a ser santos? Ou pior, né? Como uma doutrina não católica, calvinista, que diz que alguns foram predestinados à condenação. Isso é um absurdo. Nós fomos chamados por Deus, pensados por Deus, para sermos santos em Cristo. E Santo Agostinho comenta então esse trecho, esse texto, falando sobre a predestinação. Ele diz que antes até da nossa predestinação, há aquele, o Santo dos Santos, o Santo, que foi predestinado por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, ele, o homem Jesus, aquele que nasceu do seio da Virgem Maria, foi predestinado, foi pensado por Deus, segundo as profecias do Antigo Testamento, para, então, o homem Jesus, desde o seu início, do seu nascimento, desde a sua concepção, melhor dizendo, no ventre da Virgem Maria, ele já foi predestinado a ser assumido pelo Verbo. Nós sabemos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é eterna como a terceira e a primeira pessoa. O Verbo, o Filho. Agora, o corpo humano que foi assumido pelo Verbo, não, esse nasceu num tempo. Nasceu no seio da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo. E este homem Jesus, e nele a humanidade, havia sido predestinada para ser, então, a humanidade adotada nele, não, pela humanidade do Filho, como toda ela, a humanidade, sendo adotada para ser filha de Deus. Então ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo, a cabeça, já foi pensada por Deus antes de todos os tempos. E com isso, Santo Agostinho cita, ele diz assim, Jesus foi predestinado, isso aqui Santo Agostinho falando, ele que haveria de ser o filho de Davi, segundo a carne, haveria de ser também, segundo a virtude, filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, porque nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. O Senhor havia prometido a Davi que daria a ele uma descendência e que dela não sairia o cetro férreo, o reinado. E prometeu ali que da descendência de Davi viria o Messias. No livro do profeta Isaías está lá, eis que uma virgem dará à luz um filho. Será chamado Emanuel, Deus conosco. E o anjo mesmo diz à Virgem Maria que ela vai ficar grávida por ação do Espírito Santo e conceberá o Filho do Altíssimo no seu seio. Mas Santo Agostinho então diz mais. Ele chega a dizer então que a graça pela qual, no início de sua fé, um homem se torna cristão, é a mesma pela qual esse homem, desde a sua origem, foi feito Cristo. Ele está dizendo que a mesma graça que estava sobre Jesus, e Deus o havia escolhido, nós também só temos fé por causa da atuação dessa mesma graça nas nossas vidas. Se ele foi predestinado a ser a cabeça, nós fomos predestinados a ser seus membros. O Pai pensou no Filho encarnado, mas pensou também em nós, como membros do seu corpo. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Deus nos pensou em Jesus Cristo e para produzir as boas obras, assim como os apóstolos foram chamados e Jesus está os enviando para anunciar o seu nome, para realizar as boas obras. Nosso Senhor também pensou em cada um de nós. Sei que no meio do caminho nós temos a liberdade de não aceitar isso.
O Senhor diz: ponho diante de ti a vida e a morte. Olha a nossa liberdade. Põe diante de ti esse caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. A humanidade em Adão escolheu a morte. Mas diz aqui São Paulo: pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza de sua graça. O Senhor nos colocou de volta no caminho. Como este caminho aqui, ó, escuro, né? Que nós vemos aqui no Pai das Misericórdias, mostrando o caminho de retorno. Jesus Cristo é esse caminho de retorno para o Pai. E graças a Deus, Ele entrou em nossas vidas e nos ofereceu a esperança da salvação, de podermos, sim, como membros, aceitar o convite de Deus para vivermos no amor e podermos nele produzir muitos frutos. É fácil entender, gente. Um pai e uma mãe de bom coração, é claro que ele pensa um caminho bom para os seus filhos. Todos nós assim, verdade ou não é? A gente não pensa, vamos dizer assim, você predestina, você quer às vezes colocar numa boa escola, você pensa muitas coisas boas para ele, mas ele pode escolher isso ou não. Deus escolheu para nós o caminho, nosso Senhor Jesus Cristo, e para que possamos produzir muitos frutos. Seja eu como padre, nossos irmãos padres, diáconos, seja como casado, seja como missionário, o Senhor nos escolheu para produzir muitos frutos. Nós estamos nesse domingo, no encerramento do PHN, e acredito que no seu coração também, aqueles que foram participando aí do acampamento, muitos bons desejos ou bons propósitos foram surgindo no coração, a partir das pregações, das músicas, das adorações, do luau, das missas, sim ou não? Mesmo nós aqui, ontem estava participando ali também do show, Peter, depois Frei Gilson, e eu tinha que ir para casa porque tinha missa hoje cedo, né? Mas quase que eu não conseguia sair de lá, porque de fato nós nunca vimos aqui na Canção Nova tanta gente ali à noite. E aí eu já estava indo para casa, mas voltei, fui lá no fundo do centro de evangelização, tirei foto, para lá, fui para cá, agradecido a Deus pelo sim do Monsenhor Jonas, agradecido a Deus também pela vida dos missionários, agradecido a Deus pela sua vida, agradecido pela graça de Deus, que mesmo com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas falhas, o Senhor não desiste de nós, não desiste de você, nos predestinou, nos quis, nos salvou pelo sangue do seu Filho e pensou vida de santidade. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. E foi isso que nós vivemos nesses dias. Ou santos, o Senhor já te pensou assim. O Senhor já me pensou assim. E se mesmo você, os seus pensamentos, a tentação ou os seus pensamentos dizem o contrário, que você é condenado, ou que você não consegue ou não presta, dê a você o pensamento de Cristo, dê a você a palavra de Deus, que o Senhor diz: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, estão tão acima como o céu distam da terra, estão os pensamentos do Senhor. Então acolhamos o dele, rejeitemos o nosso, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, e acolhamos na esperança a salvação que nosso Senhor nos ofereceu. Com confiança, vamos nos abeirar ao altar do Senhor, depois recebê-lo em nosso coração, porque foi nele que o Pai nos escolheu e nos adotou como seus filhos. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.